Antes da nossa história começar, se inscreve no canal, deixa o like. Isso é muito importante para mim. E escreve nos comentários: eu acredito no amor. Agora respira fundo, porque essa história vai tocar o seu coração. A chuva caía fina sobre os telhados de Florianópolis, como se o céu estivesse respirando devagar. Não era uma tempestade violenta, era uma chuva silenciosa, daquelas que escorrem pelos vidros, embaçam as luzes da cidade e fazem o mundo parecer mais lento, mais íntimo. Dentro de um ônibus quase vazio, Helena segurava a alça com as duas mãos, os dedos trêmulos, o coração apertado no peito. O cabelo castanho, preso de qualquer jeito, ainda estava úmido da garoa. Ela vinha de mais um dia de trabalho no shopping, onde passava horas dobrando roupas alheias, enquanto seus próprios sonhos ficavam dobrados dentro do peito. Ela tinha 22 anos, olhos grandes demais para tanta timidez e um jeito de andar como se pedisse permissão ao chão antes de pisar. Helena não falava alto, não chamava a atenção, não brigava com o mundo. Ela apenas sentia demais. Sentia o olhar das pessoas. Sentia o peso dos próprios silêncios. Sentia aquele vazio estranho de quem sonha muito e vive pouco. Naquela noite, porém, algo diferente vibrava no ar. Ela não sabia explicar, mas sentia. O ônibus parou perto da orla. O vento do mar entrou pelas janelas, trazendo consigo o cheiro salgado, frio, cortante, vivo. Helena desceu no ponto errado sem perceber. Talvez não tenha sido erro. Talvez tenha sido um chamado silencioso do destino. Ela caminhou pela rua molhada, as luzes refletindo no asfalto como estrelas caídas. O som distante das ondas misturava-se ao dos carros. Pessoas passavam apressadas. Ninguém a via. Ninguém a notava. E então, o som de uma moto rasgou o ar. Forte, grave, intenso. O motor rugiu como um aviso. A moto parou no semáforo a poucos passos dela. O piloto manteve o capacete, mas Helena sentiu algo que nunca tinha sentido antes. A sensação nítida de estar sendo observada, mesmo sem ver os olhos. O semáforo fechou. O mundo pareceu suspender a respiração. Ele virou lentamente a cabeça. Mesmo com o capacete, ela sentiu. Não foi um olhar comum. Foi um choque silencioso, direto na alma. O sinal abriu. A moto arrancou, mas antes de partir, ele, o homem desconhecido, diminuiu a velocidade, como se lutasse contra algo dentro de si. Helena permaneceu parada, o coração batendo descompassado, os dedos gelados. Ela não sabia por quê, mas algo dentro dela havia acabado de ser tocado. O nome dele era Caio Montenegro, mas Helena ainda não sabia. Caio comandava uma das maiores construtoras do sul do país. Era respeitado, temido, misterioso, um homem de poucas palavras, olhar duro, passado escuro e desejos que ele mesmo não sabia controlar. Ele não se envolvia, não se apegava, não se permitia. A cidade o conhecia como alguém frio, mas por dentro, ele era um incêndio contido. Naquela noite, Caio voltava de uma reunião tensa. O mundo para ele era concreto, números, decisões. Emoções não faziam parte de sua rotina há muito tempo, até vê-la, sozinha, pequena, frágil, na calçada molhada. O corpo dela não chamava a atenção pelo exagero, mas pela pureza. Havia algo naquela postura contida, naquele olhar assustado, que atravessou as defesas que ele construiu durante anos. Ele não entendia por quê, e isso o incomodava. Helena entrou em uma rua mais escura para cortar caminho até em casa. A chuva apertou, o vento frio arrepiou sua pele. Ela abraçou o próprio corpo. Passos ecoaram atrás dela. Ela virou o rosto assustada. Era ele. Sem a moto agora. Sem o capacete. Alto, ombros largos, barba por fazer, olhos profundos, escuros, perigosamente intensos. O tipo de homem que não pede atenção. Ele domina o ambiente sem levantar a voz. Desculpa. A voz dele saiu grave, contida. Você deixou cair isso. Era a bolsinha de tecido que ela carregava junto ao peito. Helena sentiu o coração disparar. Oh, obrigada. Os dedos dele se tocaram por um segundo ao pegar a bolsa. Foi só um toque. Nada mais. Mas o silêncio entre os dois explodiu em sensações. Ela sentiu um calor estranho subir pelo corpo. Ele sentiu a respiração mudar de ritmo. Ninguém falou nada por alguns segundos. A chuva caiu mais forte. Cuidado nessa rua, ele disse. Não é segura à noite. Ela apenas assentiu. Ele deu um passo para trás. Mas havia algo que nenhum dos dois conseguiu fazer naquela noite.
ir embora por inteiro. Algo tinha ficado preso no ar entre eles. Helena chegou em casa ainda com o corpo tremendo. Não sabia explicar se era frio, medo ou aquela sensação estranha que queimava por dentro. Ela se sentou na cama, ainda molhada da chuva, e levou a mão ao peito. "Que foi isso?" sussurrou para si mesma. Do outro lado da cidade, Caio tirava a jaqueta. Entrava no apartamento vazio, acendia uma luz e caminhava de um lado para o outro. Ele não conseguia tirar o rosto daquela garota da mente. Frágil, assustada, doce demais para o mundo em que ele vivia. Ele fechou os olhos com força. "Não", murmurou, "isso não." Mas o desejo não pediu permissão para existir. E a inocência dela não pediu permissão para invadir o coração dele. Naquela chuva, naquela rua, naquela troca rápida de olhares, o destino tinha sido ativado. E nada mais seria como antes. O dia amanheceu lentamente sobre Florianópolis. O céu ainda estava coberto por nuvens claras, como se a chuva da noite anterior tivesse deixado o ar mais limpo, mais sensível. A cidade despertava em seus próprios ruídos, o canto distante das gaivotas, o barulho dos primeiros carros, o cheiro de café escapando pelas janelas. Helena acordou antes do despertador. O coração ainda batia diferente. Ela ficou alguns minutos deitada, olhando para o teto simples do quarto, sentindo a respiração indo e vindo, lenta, mas inquieta. O rosto dele ainda estava ali, grave, desconhecido. Ela passou a mão pelo próprio rosto, como se quisesse apagar aquela lembrança estranha que havia surgido sem aviso, mas não conseguia. O toque dos dedos dele na noite anterior ainda parecia vivo na memória. "Foi só um obrigado", murmurou para si mesma, mas não parecia ter sido só isso. Helena se levantou, se vestiu em silêncio, amarrou o cabelo com o mesmo cuidado tímido de sempre. Caminhou até a cozinha pequena, comeu um pedaço de pão sem sentir o gosto, tomou café olhando pela janela como se esperasse algo, sem saber exatamente o que. Ela não costumava esperar nada do mundo, mas naquela manhã esperava. Do outro lado da cidade, em uma cobertura ampla com paredes de vidro e vista para o mar, Caio Montenegro observava a praia do alto. Ele não dormira. Passou a madrugada andando de um lado para o outro, com um copo de uísque na mão, o pensamento preso naquela garota de olhar assustado e alma limpa demais. Caio não pensava assim há anos. Desejo para ele sempre foi algo simples, rápido, direto, sem envolvimento. Uma válvula de escape, nada que tocasse fundo. Mas com Helena, não foi assim. Não havia sido somente desejo, era algo mais perigoso. Algo que mexia com um lugar dele que estava enterrado há muito tempo. Ele fechou os olhos por um instante e sentiu de novo o cheiro de chuva, o frio no ar, o silêncio tenso entre os dois. "Eu não deveria ter parado", disse em voz baixa, mas parou. E agora era tarde. No fim da tarde, Helena saiu do trabalho mais cedo. O shopping ainda fervia de gente, mas ela se sentia deslocada ali dentro, como se estivesse em outro ritmo, outro mundo. Ela desceu a escada rolante. Segurava a bolsa contra o corpo quando sentiu novamente aquela presença forte. Ela virou o rosto devagar. Era ele. Sem moto agora, sem capacete, terno escuro, camisa aberta no colarinho, o mesmo olhar profundo que parecia enxergar além das pessoas. O coração dela errou uma batida. Ele também a reconheceu no mesmo segundo. O mundo ao redor deles continuou em movimento. Pessoas passando, risos, anúncios, passos apressados. Mas entre os dois, algo se formou em silêncio. "Você..." ele começou. Helena travou. "Deus, eu lembro", disse baixinho, sem perceber. Os olhos dele escureceram um pouco mais. "Fico aliviado", respondeu. "Achei que ia fingir que não me viu." Ela abaixou os olhos. Ele percebeu. "Desculpa ter sido direto ontem", ele disse. "Mas aquela rua..." "Eu sei, obrigada de novo." Houve uma pausa. O tipo de pausa que não é vazia. É carregada de coisas que os dois não sabem nomear. "Qual é seu nome?" ele perguntou. Ela demorou a responder. "Helena." A forma como ele repetiu foi diferente. "Helena." Como se a palavra tivesse peso. "Caio", ele disse. "O meu é Caio." E pela primeira vez, ela sentiu uma curiosidade nascer sem medo. Eles caminharam alguns metros lado a lado, em silêncio. O som dos passos deles se misturava ao burburinho do shopping. Helena sentia o coração no ouvido. Caio sentia o corpo inteiro atento. "Você mora por aqui?" ele perguntou. "Um pouco mais longe." "Posso te deixar em casa?" Ela hesitou. O instinto gritou. O coração implorou. "Não precisa..."
Eu faço questão, ele disse com firmeza calma, sem impor. Ela respirou fundo. Tá bom. O estacionamento estava quase vazio. O carro dele era escuro, discreto, elegante. Ele abriu a porta para ela. O gesto simples fez algo apertar no peito de Helena. Durante o caminho, o silêncio voltou. Mas não era desconforto. Era expectativa. O vidro embaçava devagar. A cidade passava em luzes trêmulas do lado de fora. O perfume dele, misturado ao cheiro do couro do banco, criava um clima estranhamente íntimo. Você sempre sai sozinha à noite? Ele perguntou. Não gosto disso. Ela sorriu sem perceber. Por quê? Ele demorou a responder. Porque o mundo não é gentil. Ela engoliu em seco. O primeiro toque que não era toque. Quando chegaram à rua dela, o carro parou devagar. Nenhum dos dois se mexeu. O motor seguia ligado. As mãos dela apertavam a alça da bolsa. As mãos dele estavam firmes no volante. Obrigada, Caio. Eu que agradeço. Ela abriu a porta, mas hesitou. Ele também. Os olhares se cruzaram. O mundo ficou pequeno. Ele se inclinou um pouco na direção dela. Ela sentiu o calor do corpo dele. Não houve beijo. Não houve abraço. Mas houve aquela proximidade perigosa, onde tudo poderia acontecer. E exatamente por isso, não aconteceu. Boa noite, Helena. A voz dele saiu mais baixa. Boa noite. Ela fechou a porta e caminhou até o portão sentindo as pernas fracas. Caio ficou ali parado, com o carro ainda ligado, observando até ela entrar em casa. Algo dentro dele não queria ir embora. Naquela noite, Helena demorou para dormir. O travesseiro cheirava a chuva. O corpo lembrava do silêncio. O coração lembrava do olhar. Ela não sabia explicar por que aquele homem mexia tanto com ela. Só sabia que havia algo perigoso nisso, e ainda assim, lindo demais para ignorar. Do outro lado da cidade, Caio se deitava encarando o teto. Pela primeira vez em anos, ele sentia algo que não vinha do desejo bruto. Era algo que misturava proteção, curiosidade, atração e medo. Medo de sentir, medo de perder o controle, medo de querer de verdade. E enquanto ambos tentavam dormir, sem saber exatamente o que estava acontecendo, o destino preparava o próximo encontro. Muito mais intenso, muito mais profundo, muito mais impossível. O vento da manhã atravessava a orla, quando Helena desceu do ônibus mais uma vez no ponto errado. Ou talvez fosse exatamente o ponto certo. O céu estava limpo, mas o ar ainda guardava o frio da noite anterior. O cheiro de sal, de maresia, de algo vivo, tudo parecia mais intenso desde que Caio havia surgido em sua vida como um corte inesperado no tecido da rotina. Ela caminhou pela calçada com passos lentos, segurando a bolsa junto ao corpo, como sempre fazia quando se sentia vulnerável. Havia dormido pouco naquela noite. Sonhos confusos, silêncios cheios de significado, a sensação constante de estar à beira de algo grande demais. Ela não sabia explicar por que aquele homem a desestabilizava tanto. Talvez fosse o jeito como ele olhava sem pedir licença. Talvez fosse o silêncio pesado que existia entre os dois. Talvez fosse o perigo escondido na calma dele. Helena parou diante da praia. O mar estava agitado. As ondas quebravam fortes, deixando espuma branca espalhada pela areia. Ela tirou os sapatos, sentindo o frio úmido invadir a sola dos pés. O vento bagunçou seu cabelo, trazendo um arrepio que não vinha apenas do frio. Ela fechou os olhos por um instante, respirou e então sentiu a presença, mesmo de longe. Quando abriu os olhos, ele estava ali, a alguns metros, encostado na moto, de braços cruzados, observando-a. Caio não parecia surpreso em vê-la, parecia preparado. O coração de Helena disparou. Ele caminhou até ela com passos firmes, a areia cedendo sob as botas. Parou perto demais. Perto o suficiente para ela sentir o calor do corpo dele, apesar do vento frio. Você sempre foge para cá quando está confusa? Ele perguntou, a voz grave cortando o barulho do mar. Helena engoliu em seco. Eu não sabia que você viria. Eu também não sabia que precisava tanto te encontrar. Ela abaixou o olhar, sentindo o rosto queimar. O silêncio se instalou entre eles como uma maré contida. As ondas quebravam, o vento assobiava, e entre dois corações inquietos, algo crescia sem permissão. Quer caminhar? Ele perguntou. Andaram lado a lado pela areia, sem se tocarem, mas o espaço entre eles parecia um fio prestes a se romper. Helena sentia o braço dele muito próximo, o cheiro do perfume discreto, o ritmo da respiração. Cada passo era uma provocação contida. Você tem medo de mim? Ele perguntou de repente.
A pergunta a pegou desprevenida. Um pouco, respondeu com honestidade, mas não do jeito ruim. Ele sorriu de lado. Isso é exatamente o que me assusta. Caminharam mais um pouco em silêncio, até que Caio parou. Virou-se para ela, o olhar escuro, intenso. Há algo em você que me puxa para um lugar onde eu não volto há muito tempo. Helena sentiu o corpo inteiro arrepiar. Que lugar? Onde eu sinto? Ela não respondeu, mas o olhar dela disse tudo. Eles ficaram frente a frente. O vento levantou o vestido leve dela. Os cabelos de Helena se misturaram aos seus próprios pensamentos. Ele ergueu a mão lentamente, parando a poucos centímetros do rosto dela. Não tocou. Apenas ficou ali. Ela sentiu o calor da mão dele no ar. A respiração dos dois se misturou. O tempo parou. E ainda assim, nada aconteceu. Caio recuou. Ainda não, murmurou. Eu não quero te tocar antes de ter certeza de que você não vai se perder em mim. Essas palavras atravessaram Helena como uma lâmina doce. Naquele mesmo dia, o mundo deles voltou a se cruzar de uma forma diferente. Ela foi chamada ao prédio onde ele comandava sua empresa para entregar documentos do setor onde trabalhava como assistente temporária. Helena não sabia que Caio era o dono. Quando entrou no elevador espelhado, sentiu o coração inquieto sem entender por quê. E então a porta do último andar se abriu. Ele estava lá, atrás de uma mesa grande, de terno, olhar sério. O mesmo homem da praia, mas agora vestido de poder. Helena travou. Você, sussurrou. Eu pretendia te contar, disse ele se levantando lentamente. Só não sabia como. Ela caminhou até a mesa sentindo as pernas trêmulas. Entregou os papéis com as mãos tremendo. Ele evitou tocá-la, mas os olhos diziam tudo. Agora faz sentido o seu silêncio, ela disse. E o seu medo também. Houve uma pausa longa, densa. Helena, ele começou. Eu não pertenço ao seu mundo, Caio. Foi a primeira vez que ela falou isso em voz alta. Ele foi até a frente da mesa. Parou diante dela. Meu mundo só existe porque eu o construí sozinho. Mas o seu me lembra que eu esqueci de viver. Ela abaixou a cabeça, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Ele ergueu delicadamente o queixo dela com 2 dedos. Não chore, ou eu perco o controle. E pela primeira vez, ela percebeu que o homem bruto à sua frente não tinha medo do mundo. Tinha medo de si mesmo quando estava perto dela. Naquela noite, a chuva voltou a cair forte. Helena saiu do trabalho sob a tempestade. Não viu quando o carro parou ao seu lado. Só ouviu a voz grave chamando seu nome. Ela entrou sem dizer nada. O trajeto até o hotel à beira-mar foi silencioso. Não um silêncio vazio. Um silêncio cheio de perguntas que os dois tinham medo de fazer. O hotel estava quase deserto. O vento batia nas palmeiras. O saguão iluminado refletia no piso molhado. Eles entraram no quarto. Nenhuma palavra. A porta se fechou com um som suave. Helena sentou na beira da cama, o coração quase explodindo no peito. Caio ficou de pé, alguns passos distante, o olhar mais intenso do que nunca. Se você me pedir para ir embora agora, eu vou, ele disse. Ela levantou o rosto devagar. E se eu não pedir? Ele respirou fundo. Então eu vou lutar contra mim mesmo. Ele se aproximou lentamente. Parou a poucos centímetros. Ergueram as mãos ao mesmo tempo. Os dedos se tocaram, primeiro de leve, depois com mais firmeza. O toque foi simples, mas o corpo inteiro reagiu. Os olhos se fecharam. As respirações se misturaram. O beijo não veio, ainda. Mas o desejo já estava ali, vivo, proibido, crescendo no silêncio entre 2 mundos que insistiam em se tocar. A chuva caía grossa do lado de fora do hotel, batendo nas vidraças como dedos impacientes. O som era constante, pesado, quase hipnótico. Dentro do quarto, o ar parecia suspenso. Não havia pressa, não havia palavras. Apenas 2 pessoas tentando entender o que estava prestes a acontecer entre elas. Helena permanecia sentada na beira da cama, as mãos entrelaçadas sobre o colo, os ombros levemente encolhidos. Caio estava a poucos passos de distância, de pé, imóvel, como se lutasse contra uma força invisível que o puxava em direção a ela. O silêncio entre eles não era vazio. Era cheio de pensamentos que não tinham coragem de virar voz. O olhar dele desceu lentamente até o rosto de Helena. Havia desejo, sim, mas havia algo mais forte ainda. Cuidado. Um cuidado quase desesperado. Ele deu um passo à frente. Helena sentiu o coração acelerar. Mais um passo. Ela prendeu a respiração. Caio parou diante dela, tão perto que ela podia sentir o calor que vinha do corpo dele.
tão perto que qualquer movimento em falso mudaria tudo. Você está tremendo, ele disse em voz baixa. Helena respirou fundo. Não é de medo. Ele fechou os olhos por um instante, como quem pede forças a si mesmo. Eu não quero te apressar. Não quero te assustar. Não quero ser mais um peso na sua história. Ela ergueu o rosto devagar. Você não é peso nenhum, Caio. Você é só intenso demais para alguém como eu. Ele se ajoelhou lentamente à frente dela, ficando na altura de seus olhos. Aquela posição inesperada fez o coração de Helena falhar uma batida. Olha para mim, ele pediu. Ela hesitou, depois obedeceu. Os olhos dele se encontraram de novo, e naquela troca silenciosa, algo muito profundo começou a se mover. Eu posso ser bruto com o mundo, ele disse, mas com você eu só sei ser cuidadoso. Helena sentiu as lágrimas surgirem sem aviso. Não eram de tristeza, eram de emoção pura, daquela que aperta o peito quando a gente é vista de verdade pela primeira vez. Ele ergueu a mão com extrema delicadeza e tocou de leve a lateral do rosto dela. Foi um toque quase tímido para alguém tão intenso. Seus dedos eram quentes, firmes, respeitosos. Helena fechou os olhos. A respiração dela se perdeu por um instante. O mundo lá fora continuava existindo. Carros passando, a chuva caindo, a vida acontecendo, mas dentro daquele quarto só existiam dois corações em descompasso. Ele aproximou o rosto devagar. Helena sentiu o hálito quente dele misturar-se ao seu. Os lábios quase se tocaram. Quase. Ela abriu os olhos. Caio, sussurrou insegura. Ele parou. Se isso acontecer, não vai ser só desejo para mim. O olhar dele ficou ainda mais sério, ainda mais profundo. Para mim também não é. E então, finalmente, o beijo aconteceu. Não foi rápido, não foi desesperado, foi lento, cuidadoso, como se os dois tivessem medo de quebrar algo frágil demais. Os lábios se tocaram com leveza. Helena sentiu um arrepio subir pelo corpo inteiro. Caio fechou os olhos, como se aquela sensação fosse algo que ele havia esperado por muito tempo sem saber. O beijo cresceu aos poucos, não na força, mas na intensidade, na entrega silenciosa, na verdade que escorria entre eles. Ele levou a outra mão até a cintura dela sem apertar, apenas envolvendo, como se dissesse, estou aqui. Helena, com mãos trêmulas, apoiou-se no peito dele. Sentiu o coração dele batendo forte, descompassado, vivo. Quando o beijo terminou, os dois permaneceram perto demais com as testas encostadas. Isso vai mudar tudo, ela murmurou. Já mudou. Mais tarde eles saíram do hotel. A chuva havia diminuído, virando apenas uma garoa fina. A cidade estava iluminada. As ruas molhadas refletiam as luzes dos postes. O mundo parecia feito de vidro e ouro. Caminharam lado a lado até o carro. Dessa vez as mãos se tocaram naturalmente. Primeiro com timidez, depois com firmeza. No caminho seguiram em silêncio. Mas agora era um silêncio bom, aquele que não cobra palavras. Caio a levou até perto de casa, mas nenhum dos dois queria que aquela noite acabasse ali. Vem comigo amanhã, ele disse. Não para um lugar fechado, não para me encontrar como o homem da empresa, mas como eu de verdade. Para onde? Bom, você vai ver. Helena assentiu, com o coração leve e assustado ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, o dia nasceu azul. O céu estava limpo, o vento suave, o mar tranquilo. Caio a buscou logo cedo. Eles seguiram para fora da cidade. Estradas longas, morros verdes, curvas silenciosas, o som do motor misturado ao canto distante dos pássaros. Pararam perto de uma floresta que terminava praticamente dentro de uma praia quase deserta. O cheiro de terra molhada, folhas, sal e vento se misturavam no ar. Eles caminharam pela trilha estreita. O sol filtrava entre as árvores, desenhando luz no chão. Em alguns momentos, era ele quem abria caminho. Em outros, era ela quem seguia à frente, curiosa, sonhadora. Chegaram até a praia. O lugar parecia fora do tempo. O mar calmo, a areia macia, o vento leve, nenhuma construção por perto. Helena tirou os sapatos, sentindo a areia fria. Sorriu sem perceber. É o lugar mais bonito que eu já vi. Caio a observava em silêncio. Não é mais bonito que você agora. Caminharam até a beira da água. As ondas frias tocaram os pés de Helena, fazendo-a rir baixinho. Ele a observava como quem descobre um novo tipo de felicidade. Em certo momento, ela escorregou levemente na areia molhada. Ele a segurou rapidamente. Os corpos se encontraram mais uma vez, agora sem barreiras. Os rostos novamente próximos. A respiração quente.
O oceano logo atrás. O beijo voltou a acontecer, mais intenso, mais entrego, ainda assim respeitoso, cheio de significado. O vento levantava os cabelos dela. Ele os afastou do rosto com cuidado. Eu não sei o que vai acontecer com a gente, ele disse, mas eu sei que não quero mais fingir que você não existe. Helena apoiou a testa no peito dele. Oh, nem eu. Naquele instante, nenhum dos dois sabia que aquele dia perfeito, aquele refúgio silencioso, aquela paz rara, era apenas a calmaria antes da tempestade que se aproximava. Porque quando o amor nasce forte demais, o mundo sempre tenta provar sua força, e a prova deles estava vindo. O retorno para a cidade aconteceu sob um céu que já não era tão limpo quanto pela manhã. As nuvens voltavam lentamente, como se o próprio dia estivesse mudando de humor. Helena seguia em silêncio no banco do passageiro, observando as paisagens passarem como memórias que ainda não eram lembranças, mas já tinham peso dentro dela. Caio dirigia com uma mão firme no volante e a outra pousada de vez em quando sobre a perna dela. Um toque leve, discreto, mas cheio de promessas silenciosas. Nenhum dos dois falava, mas os dois sentiam. Quando as luzes da cidade apareceram novamente no horizonte, algo dentro de Helena se apertou. Não era arrependimento, era medo. Medo de que aquele mundo real, concreto, regras, olhares, julgamentos, pudesse machucar o que estava nascendo entre eles. E o mundo sempre machuca aquilo que é puro demais. No dia seguinte, tudo mudou sem que eles percebessem no primeiro instante. Helena chegou ao trabalho como em qualquer outra manhã. Passou pela portaria, cumprimentou colegas, entrou no elevador. Mas havia algo estranho no ar. Sussurros que se calavam quando ela se aproximava. Olhares que duravam um pouco mais do que o normal. Um silêncio desconfortável, carregado. Sempre sentiu. No meio da tarde, a supervisora a chamou à sala. Helena, começou com a voz travada, estão dizendo que você tem um envolvimento com o dono da empresa. O chão pareceu desaparecer sob os pés dela. O quê? Estão dizendo que você está se aproveitando da posição dele, que conseguiu benefícios, que usou charme para se aproximar. Helena sentiu o rosto queimar. Isso não é verdade. Eu sei. Mas pessoas lá de cima estão incomodadas, existe uma pressão. Ela saiu da sala com as pernas moles, sentou-se no banheiro e deixou as lágrimas caírem em silêncio. Não chorava por si, chorava por ele, por aquilo que sabia que seria inevitável. À noite, quando Caio chegou ao escritório, o ambiente já estava pesado. Diretores cochichavam, secretárias desviavam o olhar. Um dos conselheiros o chamou em sua sala. Caio, sua vida pessoal começou a interferir diretamente no nome da empresa. Ele cruzou os braços. Desde quando minha vida pessoal pertence a vocês? Desde que se tornou pública. Ele entendeu no mesmo instante. Helena. Os rumores já tinham chegado. Naquela mesma noite, ele foi até a casa dela sem aviso. Helena abriu a porta assustada. Os olhos ainda estavam vermelhos do choro. Ele não precisou perguntar nada. Sabia. Eles já começaram, não é? Murmurou. Ela apenas assentiu. Ele entrou, fechou a porta atrás de si, caminhou até ela e a puxou para um abraço forte, profundo, silencioso. Helena se entregou ao toque como quem encontra abrigo depois da tempestade. Eu sinto muito, ela disse com a voz embargada. Não peça desculpas por existir, respondeu ele. Mas naquela noite, os dois entenderam algo cruel. O amor deles já não era invisível, e quando o mundo vê, começa a atacar. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Mensagens anônimas começaram a pipocar no telefone de Helena, comentários maldosos nas redes sociais, olhares de desprezo no transporte público, risadas abafadas no trabalho. Você subiu na vida rápido, né? Esse tipo sempre dá um jeito. Inocente só na aparência. Cada frase era uma ferida. Caio também enfrentava sua própria tempestade. Investidores questionando decisões, colunas sociais mencionando seu nome, insinuações de favoritismo, pressão por todos os lados. Mas nada doía tanto quanto ver Helena sangrar por dentro. Ele começou a buscá-la todos os dias no trabalho. Fazia questão de aparecer. Não escondia mais. Não recuava. Isso alimentava ainda mais os comentários. Até que, numa tarde de céu fechado e vento forte, Helena tomou uma decisão. Ela estava sentada no quarto, olhando para a janela, quando ouviu o carro dele parar lá fora. Antes que ele entrasse, ela respirou fundo. Era agora. Caio entrou com aquela expressão carregada de cansaço e preocupação. Sorriu ao vê-la.
mas o sorriso se quebrou quando percebeu o olhar dela. O que foi? Ela caminhou até ele lentamente. Isso está saindo do controle. Eu não me importo com rumores, mas eu me importo. Ela respondeu com dor na voz. Eu sei o que estão dizendo. Eu sei o que está acontecendo na sua empresa. Eu sei o que isso pode custar para você. Ele tentou segurá-la pelos braços, mas ela recuou um passo. Helena, você construiu tudo isso sozinho, Caio. Sua vida, sua história, seu império. Eu não posso ser a razão da sua queda. Os olhos dele escureceram. Você não é minha queda. Você é a única coisa que me faz sentir vivo. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Justamente por isso, sussurrou. Eu não posso ficar. Aquelas palavras atravessaram Caio como um golpe direto no peito. Você não está falando sério. Eu estou... A voz dela tremia. Eu te amo. Mas amar às vezes também é saber soltar. Ele avançou um passo, os olhos vermelhos. Não faça isso comigo. Eu já fiz, Caio, no momento em que te amei sem saber as consequências. Ele ficou em silêncio. Um silêncio pesado, dor pura. Ela pegou uma pequena mala que estava escondida atrás da porta. Para onde você vai? Ele perguntou em um sussurro quebrado. Para um lugar onde ninguém conhece a nossa história. E principalmente não pode feri-la. Ele fechou os olhos com força, lutando contra algo dentro de si que rugia como um animal ferido. Eu posso proteger você, mas eu quero te proteger também. Helena atravessou a sala devagar. Quando passou por ele, parou. Tocou de leve o rosto de Caio com a ponta dos dedos, o toque mais suave e o mais devastador. O que vivemos foi real, e é isso que eu vou levar comigo. Ela abriu a porta. O vento da noite entrou. Caio deu um passo para frente instintivamente, como se fosse puxado por ela. Helena! Ela não olhou para trás. A porta se fechou, e pela primeira vez desde que se conheceu, Caio Montenegro caiu de joelhos no meio da sala vazia, com o coração rasgado por um amor que ele não sabia como salvar. Enquanto isso, Helena caminhava pela rua iluminada com a mala pequena na mão, as lágrimas escorrendo e o peito completamente em pedaços. Ela estava indo embora para salvar o homem que amava, sem saber que aquela separação seria apenas o início da maior prova do amor de ambos. A cidade acordou sem saber que dois corações tinham acabado de se partir na mesma noite. Na casa simples onde Helena entrou com a mala pequena na mão, o silêncio era pesado. O quarto cheirava a passado. Tudo ali parecia menor depois de Caio. O colchão duro, a luz fraca, as paredes descascadas, nada a protegia da lembrança dele. Ela sentou na beira da cama e soltou a mala no chão. Só então desabou. O choro veio profundo, sem controle, quebrado. Não era apenas pelo que tinha deixado para trás, era pelo que tinha nascido rápido demais, intenso demais, bonito demais para aquele mundo duro. Eu fiz isso por você, sussurrou no escuro. Por nós. Mas a solidão não responde. Na mesma noite, a cobertura de Caio parecia maior do que nunca. O eco dos próprios passos voltava como zombaria. A sala onde ele havia caído de joelhos agora parecia um cenário abandonado de guerra. Ele não chorava. Ele ardia. Caminhava de um lado para o outro como um animal enjaulado. O cheiro dela ainda estava no ar, no sofá, na cortina, na própria pele. Ele foi até a janela. O mar estava escuro, revolto. O vento batia nos vidros com força. Você não podia ter ido, murmurou, mas ela tinha ido. Os dias seguintes se arrastaram como meses. Helena tentou seguir sua vida em outra cidade pequena, perdida no interior, onde ninguém a conhecia. Arrumou um emprego simples em uma livraria. Passava as manhãs organizando prateleiras, as tardes atendendo clientes que nunca perguntavam nada sobre sua vida. À noite, caminhava devagar pelas ruas tranquilas, como se carregasse um peso invisível no peito. Ela sorria para os outros, mas por dentro estava em ruínas. Cada livro romântico que passava por suas mãos lembrava Caio. Cada casal na rua feria. Cada noite silenciosa doía. Ela deitava olhando para o teto, revivendo aquela praia, aquele beijo contido, aquele olhar que prometia mais do que o mundo permitiu. Enquanto isso, Caio enfrentava a própria destruição em silêncio. A empresa seguia funcionando. As reuniões continuavam. As cifras cresciam, mas ele estava vazio. Chegava ao escritório e ninguém mais ousava fazer brincadeiras. Seu olhar estava mais escuro, mais fechado, mais bruto do que antes. Não era raiva, era saudade travestida de aço. Ele tentava saber de Helena por caminhos discretos, mas ela tinha desaparecido,
como se nunca tivesse existido. Nenhuma informação, nenhuma pista. Só o vazio, até que o passado decidiu cobrar. Uma noite, ao sair do prédio, 2 homens o abordaram no estacionamento. O rosto de um deles, Caio reconheceu no mesmo instante. Faz tempo, Montenegro. Era alguém do tempo em que ele ainda não era dono de nada. Dos dias em que sobreviveu no limite, entre erros, lutas e escolhas erradas. Eu paguei o que devia, respondeu Caio com frieza. Pagou o dinheiro, mas não pagou o resto. Caio sentiu o perigo no ar. Sai da frente, ou vai se arrepender. E então o empurrão veio. A luta foi rápida, violenta. O corpo de Caio bateu contra o carro. O gosto de sangue surgiu na boca. Mas ele revidou. Sempre soube revidar. Os homens fugiram, mas levaram com eles uma promessa de vingança. Naquela mesma noite, Caio entendeu algo que sempre soube, mas fingia ignorar. O passado nunca esquece, que Helena estava longe demais para ele protegê-la. O medo atravessou seu peito como um raio. Foi naquele instante que ele tomou uma decisão. Ele iria atrás dela, mesmo que isso custasse tudo. Enquanto isso, Helena começava a sentir que fugir do amor não apagava o amor. Ele apenas ficava mais silencioso e mais fundo. Numa tarde chuvosa no interior, ela fechava a livraria quando sentiu algo estranho no ar. O vento mudou de direção. O cheiro da chuva trouxe uma lembrança tão viva que a fez parar no meio da calçada. Ela fechou os olhos. Caio! O coração acelerou sem razão aparente. Naquela mesma noite, ela sonhou com ele. Ele estava parado na chuva, machucado, o olhar pedindo ajuda, a mão estendida. Helena acordou assustada, o rosto molhado de lágrimas. Aconteceu alguma coisa com você, sussurrou. Naquele mesmo instante, a quilômetros de distância, Caio ligava o carro sob a tempestade, decidido a atravessar estradas, cidades e perigos para encontrar a mulher que tinha virado seu único ponto de luz. O destino, que antes parecia brincadeira, agora começava a cobrar o preço da intensidade. E a tempestade que se formava não vinha apenas do céu, vinha do passado, do medo, da saudade e de um amor que, quando é verdadeiro, nunca aceita o fim sem lutar. A estrada parecia não ter fim. A chuva caía pesada sobre o para-brisa, distorcendo as luzes dos postes como lágrimas refletidas no vidro. Caio dirigia com os olhos tomados de cansaço, mas com o coração atravessado por uma urgência que não lhe permitia parar. O corpo estava dolorido da luta no estacionamento. O rosto ainda carregava um corte pequeno no canto da boca, mas ele não sentia a dor física. A dor maior era saber que Helena estava longe, vulnerável, sem saber que o passado dele havia despertado. O vento balançava as árvores à beira da estrada como braços desesperados no escuro. Aguenta mais um pouco, murmurou. Eu estou indo. Enquanto isso, Helena caminhava sozinha pelas ruas estreitas da pequena cidade do interior. A noite estava abafada, o céu encoberto. Havia um silêncio estranho no ar, como se até os insetos tivessem decidido se esconder. Ela sentia o coração inquieto desde o sonho, um aperto que não se explicava, um pressentimento ruim que não a deixava respirar direito. A livraria já estava fechada. As luzes da rua eram poucas. O som dos próprios passos ecoava como aviso. Ela apertou o casaco contra o corpo e então ouviu passos atrás dela. Helena virou o rosto com cuidado. Ninguém. Continuou andando, tentando convencer a si mesma de que era apenas o medo brincando com seus sentidos. Mas os passos voltaram, mais próximos, mais rápidos. O coração disparou. Os passos também. Quando Helena entrou em uma rua mais estreita, sentiu a mão tocar seu braço. Onde pensa que vai, princesa? O grito ficou preso na garganta. O homem era alto, magro, com cheiro forte de bebida e olhar sujo. Outro surgiu logo atrás. Solta! Ela tentou se desvencilhar. Calminha. A gente só quer conversar. O pânico tomou todo o corpo de Helena. O ar sumiu. O mundo rodou. E então, como se o destino tivesse segurado a respiração até aquele momento, o barulho de um carro freando veio como um trovão. Os faróis iluminaram os três. Tira a mão dela. Agora. A voz atravessou a rua como um tiro. Helena reconheceu, mesmo antes de ver o rosto. Caio! Ele saiu do carro com passos largos, o olhar tomado por uma fúria crua, quase animal. O passado inteiro dele se concentrava naquele instante. Os homens hesitaram. Quem é você?
O homem que vai acabar com a sua noite se você não recuar agora. Um deles tentou rir. Não teve tempo. Caio avançou como um furacão contido. O primeiro caiu contra a parede. O segundo tentou fugir, mas levou a pancada antes de dar 3 passos. Em segundos, os dois estavam no chão, gemendo. Caio se virou para Helena. O olhar brutal se desmontou no mesmo instante. Você está bem? Ela apenas correu para ele e o abraçou com força, enterrando o rosto no peito dele, tremendo dos pés à cabeça. Eu achei que nunca mais ia te ver. Caio fechou os olhos com força, os braços envolvendo-a por inteiro, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Eu prometi que viria, murmurou no cabelo dela. As sirenes da polícia soaram ao longe. Alguém havia chamado. Caio não soltou Helena até o último instante, até sentir que ela havia voltado a respirar. Mais tarde, dentro do carro, Helena finalmente falou. Eles te seguiram, não foi? Ele demorou a responder. Meu passado resolveu cobrar a conta. Ela sentiu um calafrio atravessar o corpo. Você corre perigo. Eu sempre corri, respondeu. A diferença é que agora você também corre. O peso daquela frase caiu entre eles. O silêncio voltou a ocupar o carro. Não era mais o silêncio da paixão. Era o silêncio do perigo. Helena foi levada até a pequena casa onde morava. Ao entrar, as mãos ainda tremiam. Caio ficou na porta observando, como se soubesse que aquele lugar já não era mais seguro. Você não pode continuar aqui, ele disse. Eu não posso voltar com você. Ela respondeu com dor. O seu mundo quase me destruiu. Esse mundo aqui quase te matou hoje. Ela abaixou a cabeça. Eu não quero ser a sua fraqueza. Ele se aproximou devagar. Você não é minha fraqueza, Helena. Você é o único motivo pelo qual eu ainda luto. Os olhos dela se encheram de lágrimas. O que essas pessoas querem de você? Ele passou a mão no rosto. Dívida antiga. Gente que não aceita que eu saí vivo. Eles não me perdoam por ter escolhido vencer. E agora vão me usar contra você. Ele não respondeu, porque era verdade. Naquela madrugada, Helena quase não dormiu. Sentia passos na rua, ruídos no telhado, barulhos que não existiam ou existiam demais. Caio ficou do lado de fora, dentro do carro, a noite inteira, vigiando como um guardião silencioso. Ao amanhecer, Helena saiu com 2 xícaras de café nas mãos. Entregou uma a ele pela janela. Você não foi embora? Eu te prometi. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não quero mais fugir. Ele virou o rosto lentamente. Tem certeza? Fugir não me salvou. Só me afastou de você. Caio respirou fundo. Então você volta comigo. Mas agora não como segredo. Vai voltar enfrentando tudo comigo. Mas seja o que for, ela disse. Eu enfrento. Mas eu não vou mais atravessar tempestade sozinha. Ele abriu a porta do carro, desceu. Ficou diante dela. Você confia em mim? Eu nunca deixei de confiar. E então ele a beijou. Ali mesmo, sem proteção do silêncio. Um beijo que dizia, eu estou aqui, mesmo que o mundo estivesse caindo. O perigo ainda existia. O passado ainda se movia nas sombras. Mas naquele instante, Helena e Caio escolheram pela primeira vez enfrentar juntos a parte mais escura da história. E essa escolha mudaria tudo. A manhã nasceu pesada, como se o céu carregasse presságios. As nuvens estavam baixas, grossas, arrastando sombras sobre a estrada que levava de volta à cidade grande. Helena seguia no banco do passageiro, em silêncio, os dedos entrelaçados no próprio colo. O coração ainda batia rápido demais desde a noite anterior. A lembrança dos homens na rua, do medo, da mão agressiva em seu braço, ainda ardia em sua pele. Caio dirigia com concentração absoluta, o maxilar travado, os olhos atentos a cada carro que surgia pelo retrovisor. Ele não falava muito, mas o silêncio entre eles agora era diferente. Não era vazio, era tenso, cheio de proteção, cheio de promessas que não podiam ser ditas em voz alta. Eles vão voltar, Helena murmurou quase como se falasse consigo mesma. Caio respirou fundo antes de responder. Talvez, mas agora eu não corro mais sozinho. Ela sentiu um aperto no peito, não de medo, de responsabilidade. Pela primeira vez, o amor que sentia por ele vinha acompanhado de uma consciência dolorosa. Amar Caio significava também enfrentar o que ele trazia das sombras. Quando chegaram à cidade, ele não a levou para a antiga casa simples. Seguiram direto para um hotel discreto, afastado do centro, um lugar que quase ninguém conhecia. Ao entrar no quarto, Helena sentiu que aquele não era apenas um refúgio, era um campo de batalha silencioso. Caio fechou a porta com calma.
Girou a chave 2 vezes, testou a janela, verificou cada canto. Só então se aproximou dela. Aqui você está segura, por enquanto. Helena o observava em silêncio. Pela primeira vez, via o homem intenso que amava em sua versão mais crua. Vigilante, marcado, ferido por algo que vinha de muito antes dela existir. Ela se aproximou devagar, tocou o rosto dele com delicadeza. Você não precisa carregar tudo isso sozinho. Ele fechou os olhos por um instante, como se aquela frase atravessasse defesas antigas demais. Eu tentei ficar sozinho por anos, para não machucar ninguém. E mesmo assim me encontrou, ela respondeu. Ele a olhou como quem percebe uma verdade inevitável. Eu te encontrei, para finalmente aprender o que significa lutar por alguém que vale tudo. Naquela tarde, o destino mostrou que não havia tempo a perder. Os homens voltaram. Não à porta do hotel, não de forma direta, mas como sombras. Carros estranhos parados na esquina, olhares demorados demais. Um aviso claro de que estavam sendo observados. Caio percebeu no mesmo instante. Eles sabem que estamos aqui. Helena sentiu o frio subir pela espinha. O que eles querem de você? Caio demorou a responder. Sentou-se na beira da cama. Passou as mãos pelos cabelos. Quando eu era mais novo, fiz escolhas erradas. Caminhos que não tinham saída. Entrei em coisas que nunca te contaria por orgulho ou vergonha. Ela se sentou ao lado dele. Eu não te amo pelos seus acertos, Caio. Eu te amo pelo homem que você é agora. Ele a olhou, com os olhos cheios de algo entre culpa e gratidão. Eu fugi deles. Fugi do passado, construí tudo de novo. Mas alguns nunca perdoam quem sobrevive. E agora? Agora eles querem me ver cair. E descobriram que você é o único lugar onde eu sangro. Helena sentiu vontade de chorar, mas não chorou. Em vez disso, segurou a mão dele com força. Então eles não vão ganhar. Naquela noite, o perigo deixou de ser apenas uma ameaça no ar. O ataque veio rápido. O som de vidro quebrando ecoou pelo hotel. O estrondo de um disparo fez Helena gritar. Caio jogou o corpo sobre o dela no mesmo instante, protegendo-a com o próprio peito. O coração dela parecia querer saltar para fora. Fica no chão, ele ordenou. Outro disparo, outro estrondo. Caio puxou Helena pelo braço, conduzindo-a até o banheiro. Trancou a porta. Empurrou o corpo dela para trás da banheira. Não sai daqui, não importa o que aconteça. Caio, não me deixa... Ele tocou o rosto dela com firmeza. Eu volto, eu prometo. E saiu. O mundo de Helena se reduziu àquele pequeno espaço. O som de passos correndo no corredor, vozes alteradas, um impacto forte contra a parede, um grito abafado. Tudo parecia distante demais e próximo demais ao mesmo tempo. As mãos dela tremiam, as pernas não obedeciam. O medo era absoluto. E então, de repente, silêncio. Um silêncio cruel. Caio, ela sussurrou com a voz quebrada. A maçaneta girou. Ele entrou, descalço, a camisa rasgada, um pequeno filete de sangue escorrendo do braço, mas de pé, vivo. Helena correu até ele, quase caindo no caminho. Abraçou-o com tanta força que parecia querer costurar os dois corpos um no outro. Eu achei que tinha te perdido. Ele fechou os olhos, envolvendo-a num abraço quase doloroso. Você não vai me perder. Não agora. Mais tarde, já com os ferimentos limpos, Caio recebeu uma ligação que mudou tudo. Encontramos eles. Helena percebeu que algo havia mudado no olhar dele. Tua cabeça sentiu-se esquecer. O que vão fazer? O que precisa ser feito para que nunca mais cheguem perto de você? O medo atravessou o peito dela como um raio. Isso vai te levar ainda mais para a escuridão. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Eu já estive na escuridão. Agora eu só quero te manter na luz. Ela chorou. E se você não voltar? Ele encostou a testa na dela. Se eu não voltar, você vai viver, promete? Ela não respondeu, porque prometer isso seria aceitar a possibilidade de perdê-lo. E ela simplesmente não aceitava. Naquela madrugada, Helena ficou sozinha no quarto, abraçada ao travesseiro com o cheiro dele. O relógio parecia não andar. Cada minuto era uma eternidade. O medo e o amor se misturavam como dois rios em choque. Horas depois, quando o céu já começava a clarear, a porta se abriu. Caio estava ali, cansado, sujo, vivo. Helena correu e se jogou nos braços dele sem dizer nada. Ele a ergueu do chão e a abraçou tão forte que os dois choraram juntos, em silêncio. Acabou, ele murmurou. Eles não vão mais voltar. Ela o beijou com desespero e alívio. Um beijo profundo, trêmulo, cheio de tudo o que quase foi perdido. Eu não quero mais viver com medo.
ela disse entre lágrimas. Então a gente vai aprender a viver com coragem. O amor deles tinha sobrevivido à sombra. Mas agora vinha algo ainda mais difícil. Viver à luz. A manhã chegou silenciosa demais depois da noite de tensão. O sol entrou tímido pela janela do hotel, tocando de leve o rosto de Helena enquanto ela dormia enroscada no peito de Caio. Pela primeira vez em muitos dias, o corpo dela não estava tomado pelo medo, mas por um cansaço profundo, quase doce, de quem sobreviveu ao pior. Caio acordou antes. Ficou alguns minutos observando Helena dormir. O rosto tranquilo, a respiração calma, a inocência ainda viva, apesar de tudo. Ele sentiu algo apertar dentro do peito, algo que misturava culpa, amor e um tipo de agradecimento silencioso à vida. Ele passou os dedos com cuidado pelos cabelos dela. Você não devia ter passado por nada disso, sussurrou. Helena se mexeu devagar, ainda sonolenta. Mas passei, murmurou. E continuo aqui. Ela abriu os olhos, e ao vê-lo, um sorriso frágil surgiu, mesmo com as marcas da noite ainda pesando na memória. Você voltou. Eu sempre volto para você. O clima era de calma aparente, mas algo dentro dele sabia. A tempestade havia passado, mas tinha deixado destroços, não apenas nos corpos, principalmente na alma. Mais tarde, quando saíram do hotel, sentiram o peso do mundo real cair sobre eles. O caso do ataque havia vazado para a imprensa. Viaturas ainda estavam estacionadas na frente. Repórteres rondavam. Pessoas cochichavam. O nome de Caio já estava nos noticiários desde cedo. Helena sentiu o estômago revirar. Eles vão voltar a falar, disse em voz baixa. Caio apertou a mão dela com firmeza. Que falem. Eu não vou mais me esconder. Voltaram para a cidade sob olhares curiosos, julgamentos mudos e flashes de celulares. O amor deles, que antes tentava viver nas sombras, agora estava exposto à luz crua do mundo. E o mundo não costuma ser gentil. Nos dias seguintes, as consequências começaram a aparecer. Na empresa, investidores exigiam explicações. Alguns recuaram, outros ameaçaram romper contratos. O passado de Caio foi vasculhado como ferida aberta. Erros antigos vieram à tona. Histórias mal contadas foram distorcidas. Helena, por sua vez, sentia os reflexos em cada passo. Pessoas que antes a olhavam com indiferença, agora a viam com curiosidade, julgamento ou desprezo. As redes sociais murmuravam. Comentários cruéis voltavam a surgir, agora misturados ao episódio violento. Ela só atrai problema. Esse tipo de mulher sempre se envolve em confusão. Vai acabar destruindo ele. Cada frase era uma punhalada invisível. Helena tentou ser forte, tentou sorrir, tentou fingir que não doía, mas doía. Numa tarde silenciosa, ela estava sentada na varanda do apartamento de Caio, olhando para o mar distante, quando as lágrimas escaparam sem pedir permissão. Ele a encontrou ali, quieta demais. O que foi? Perguntou, já conhecendo aquele silêncio. Ela demorou a responder. Eu estou com medo, confessou. Medo de que tudo isso seja maior do que eu. Medo de te atrasar. Medo de ser sempre a parte fraca da sua história. Caio se agachou diante dela. Eu não te escolhi por ser forte. Eu te escolhi porque você é verdadeira. Ela desviou o olhar. Mas a verdade às vezes machuca quem a gente ama. Ele segurou o rosto dela com suavidade firme. Mentiras é que sempre destruíram minha vida. Você é a única coisa limpa em tudo isso. Helena chorou em silêncio. Mesmo assim, naquela noite, algo mudou dentro dela. Enquanto Caio dormia, inquieto e cansado, Helena levantou devagar, caminhou pela sala escura e ficou olhando a cidade lá de cima. As luzes piscavam ao longe. O vento soprava fraco. Tudo parecia distante demais e próximo demais ao mesmo tempo. Ela pensou no que tinha vivido, no medo, no ataque, no passado dele, na tempestade que ainda parecia não ter fim. E então tomou uma decisão. Na manhã seguinte, enquanto Caio falava ao telefone, ela deixou uma carta sobre a mesa. Não fez barulho, não chorou naquele instante, apenas foi. Quando ele encontrou a carta, o mundo parou outra vez. Eu te amo mais do que imaginei um dia amar alguém. Justamente por isso, eu não posso continuar sendo o seu ponto fraco. Você tem uma batalha para vencer, uma vida inteira para reorganizar. E eu sinto que, enquanto eu estiver ao seu lado agora, vou continuar sendo usada como arma contra você. Não é um adeus por falta de amor, é um afastamento por amor demais. Quando o mundo estiver mais silencioso para você,
Se ainda existir nós, me procure. Com todo o amor que ainda dói. Helena. Caio sentiu o chão abrir sob os pés. Saiu do apartamento em desespero. Procurou por ela nas ruas, na livraria, nos lugares onde ela costumava passar. Ligou incontáveis vezes. Nada. Helena tinha ido embora de novo, mas dessa vez não por medo, por sacrifício. Os dias que se seguiram foram os mais longos da vida dos dois. Caio lutava como nunca havia lutado. Enfrentava reuniões duras, acusações pesadas, processos antigos que ressurgiam. Dormia pouco, comia mal, vivia à base de força pura e saudade. Helena, em outra cidade, numa casa simples perto de um parque arborizado, tentou reconstruir uma rotina. Caminhava todas as manhãs entre árvores, sentindo o vento no rosto, tentando se lembrar de quem era antes da tempestade. Trabalhava como voluntária em uma pequena biblioteca comunitária. Ajudava crianças. Sorria para elas com uma doçura que escondia a própria dor. Às vezes, sentava sozinha no banco do parque ao entardecer, observando o céu mudar de cor, e levava a mão ao peito. "O se ainda existir nós", sussurrava. Meses se passaram. Caio venceu a batalha mais difícil da sua vida. Conseguiu limpar quase todas as manchas do passado. Pagou o que devia. Enfrentou quem precisava ser enfrentado. Reconstruiu pontes. Destruiu ameaças. Mas perdeu o que mais amava. Até que, numa tarde comum, quando tudo parecia finalmente estabilizado, algo diferente aconteceu. Ele recebeu uma ligação. Não era de advogado. Não era de investidor. Não era de inimigo. Era de alguém da biblioteca comunitária. "O senhor conhece uma moça chamada Helena?" O coração de Caio parou por um segundo inteiro. "Conheço", respondeu com a voz trêmula. "Onde ela está?" Do outro lado da linha, o destino começava a sorrir de novo. E pela primeira vez juntos, depois de tanto silêncio, o amor deles estava prestes a ter uma nova chance. A última, a definitiva. O parque estava em silêncio quando Caio chegou. Era fim de tarde. As árvores altas balançavam suavemente com o vento morno. Crianças corriam mais ao fundo. Risadas ecoavam distantes. Mas ali, perto do lago, o mundo parecia suspenso num tempo diferente. Um tempo de espera. Ele desceu do carro com o coração disparado como nunca antes. As mãos tremiam discretamente. O homem que havia enfrentado inimigos, ameaças, processos e violência, agora estava paralisado por algo muito mais assustador. A possibilidade de reencontrar quem amava. Ele caminhou devagar pela trilha de pedra, reconhecendo o lugar pelas poucas informações que haviam lhe passado. O cheiro de grama cortada, o cantar dos pássaros, o reflexo do céu na água calma do lago. E então, ele a viu. Helena estava sentada em um banco de madeira, com um livro fechado sobre o colo. O vento brincava com seus cabelos. Ela parecia mais magra, mais serena, mais forte, e ainda assim, exatamente a mesma mulher que ele nunca conseguiu esquecer. Caio parou. O mundo parou junto. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, nenhum dos dois se moveu. Era como se o destino estivesse pedindo silêncio antes do milagre. Helena levantou o olhar e o viu. O livro caiu lentamente de suas mãos. Os olhos dela se encheram de lágrimas, antes mesmo que qualquer palavra pudesse existir. Ela levou a mão ao peito como se precisasse garantir que ainda estava viva. "Caio!" Saiu num sussurro que mal venceu o vento. Ele deu um passo à frente, depois outro. "Eu te procurei todos os dias", ele disse com a voz baixa, quebrada. "Mas encontrei você no único lugar onde eu ainda tinha esperança." Ela levantou-se devagar. As pernas pareciam fracas demais para sustentar o peso daquele momento. O coração batia forte, quase dolorido. "Eu não fui embora por não te amar", disse ela. "Eu fui embora porque te amava demais." Caio parou a poucos passos dela. "Eu reconstruí tudo", respondeu. "Cada pedaço do que eu fui, cada erro, cada ameaça, mas nada fez sentido sem você." O vento soprou mais forte. As folhas dançaram pelo chão. O mundo parecia testemunhar o reencontro. "Eu tive medo de voltar", ela confessou. "Medo de que nós já tivesse sido tarde demais." Ele deu mais um passo. Estendeu a mão, mas não tocou de imediato. Nunca é tarde quando dois corações continuam batendo pelo mesmo motivo. As lágrimas finalmente caíram. Helena segurou a mão dele, e naquele toque simples, tudo voltou ao lugar. Eles se abraçaram, não como antes. Dessa vez foi um abraço de retorno, de sobrevivência, de promessa cumprida. Os corpos se encaixaram como se jamais tivessem sido separados.
Helena chorava, Caio também, sem vergonha, sem escudos, sem medo. Eu nunca deixei de ser sua... Ela sussurrou no peito dele. E eu nunca deixei de ser seu, respondeu ele. O beijo veio depois, lento, profundo, verdadeiro. Um beijo que não precisava provar nada ao desejo. Era um beijo de pertencimento, de lar. Ali naquele parque simples, sob um céu comum, o amor deles renasceu de forma definitiva. Meses se passaram. Helena voltou para a cidade grande, mas agora não como alguém que se escondia. Ela voltou de mãos dadas com Caio, sem culpa, sem medo, sem precisar provar nada para ninguém. Caio mudou a própria vida. A empresa seguiu forte, mas ele deixou de ser apenas o homem dos números. Tornou-se alguém presente, humano, capaz de sorrir sem defesa. Eles escolheram viver de forma mais simples. Um apartamento perto do mar, caminhadas ao entardecer, jantares silenciosos cheios de significado. Helena voltou a sonhar. Passou a escrever pequenas histórias para crianças na biblioteca comunitária. Caio ia buscá-la todos os dias, às vezes em silêncio, às vezes conversando, mas sempre juntos. Uma noite, sentados na areia da praia deserta, o vento frio tocando os pés, as estrelas refletidas no mar, Caio ficou em silêncio por tempo demais. Helena percebeu. O que foi? Ele respirou fundo, tirou algo do bolso. Era uma pequena caixa, simples, sem luxo, sem espetáculo. Ele se ajoelhou na areia. Eu aprendi do jeito mais difícil que o amor verdadeiro não é o que salva da dor, é o que dá sentido a ela. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado. Helena, você quer dividir o resto da sua vida comigo? Mesmo quando o mundo voltar a tentar nos virar do avesso? Helena levou as duas mãos à boca emocionada. As lágrimas escorriam livres. Eu já divido minha alma com você, respondeu. Claro que eu quero. Eles se beijaram sob o céu estrelado. E o mar, velho testemunho de tantas histórias, parecia respirar junto com eles. O casamento foi simples. Nada de imprensa, nada de corrida, apenas verdade. Helena entrou de mãos dadas com uma criança do projeto da biblioteca. O vestido era leve, o sorriso inteiro. Caio a esperava no altar com os olhos molhados de emoção. Quando trocaram os votos, o silêncio era tão profundo que parecia sagrado. Você me salvou de mim, disse ele. Você me ensinou que eu merecia ser amada, respondeu ela. E quando se beijaram como marido e mulher, não foi apenas uma união, foi uma vitória. Algum tempo depois, numa manhã clara, Helena entrou no quarto segurando um pequeno exame nas mãos. O coração batia como se fosse sair do peito. Caio estava na varanda, olhando o mar. Caio, ela chamou. Ele virou. Viu o sorriso dela, viu as lágrimas, viu o papel tremendo entre os dedos. Nós vamos ter um filho. Ele demorou alguns segundos para entender. Quando entendeu, chorou como nunca tinha chorado na vida. Abraçou Helena. Eu achei que nunca teria uma família, murmurou. E agora tenho tudo. Os anos correram. O filho cresceu entre livros, mar, abraços e histórias de amor verdadeiro. A casa nunca foi silenciosa. Helena escrevia. Caio cuidava. O menino ria. E todas as noites, antes de dormir, eles se deitavam lado a lado, olhando o teto, lembrando do medo que quase os separou. Valeu a pena tudo? Ela perguntava às vezes. Tudo, ele respondia, porque eu encontrei você. E assim, num mundo onde o amor quase sempre é testado até o limite, Helena e Caio provaram que o amor de verdade existe, sim. Ele nasce no improvável, cresce na dor, sobrevive à sombra. E, quando é verdadeiro, encontra um lugar para ficar, para sempre. Se essa história tocou você, deixa o seu like, se inscreve no canal e escreve: o amor verdadeiro existe. Compartilha com aquela pessoa especial. Um beijo no seu coração.